É hoje, é no programa de hoje, um assunto tão esperado. Eu tenho certeza que você quer saber a opinião do pastor Hernandes sobre isso. O falar em línguas. Hoje o pastor Hernandes vai falar sobre o falar em línguas. Preste atenção que eu disse que ele vai falar sobre, não disse que ele vai falar em línguas aqui. Se quiser, fique à vontade. A questão é que é o seguinte, a Bíblia fala sobre isso e a gente quer saber a opinião do pastor Hernandes. O programa está imperdível hoje e eu sugiro que você tenha a sua Bíblia para acompanhar o programa de hoje. Tá bom? Este é o Trocando Ideias. Como eu disse, tenha a sua Bíblia na mão, a gente vai ler vários textos aqui hoje, acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? A gente começa com a pergunta do Filipe da Paz, pastor, em Atos 16:3. Paulo encoraja Timóteo a ser circuncidado e mais tarde condena isso. Ele estava sendo hipócrita? Essa é uma questão tão importante, Tiago, à luz da Bíblia, porque você percebe que Paulo proíbe terminantemente que Tito seja circuncidado. E depois ele circuncida o Timóteo. E algumas pessoas não entendem essa postura de Paulo. Por que proíbe para um e permite para outro? Paulo não está sendo hipócrita nem incoerente. No que tange à circuncisão de Tito, que ele proibiu, o componente é teológico. O componente é o fator dos judaizantes acharem que, se a pessoa não circuncidar-se, ela não vai ser salva. Está lá em Atos 15, versos de 1 a 4. Então, se o entendimento é que eu preciso me circuncidar para ser salvo, não faça isso. Você está anulando a cruz de Cristo. Você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Agora, por que ele permitiu a circuncisão de Timóteo? Incoerência? Não. Porque não tinha um componente teológico. Era apenas uma questão cultural para abrir a porta para o Evangelho. Se, para os judeus, isso facilita a pregação do Evangelho, sem problemas. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum para Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, se é um fator cultural para abrir portas para o Evangelho, para fazer. Isso é a mesma coisa que os missionários fazem. Às vezes o missionário vai para uma cultura que vestir como ocidental é uma barreira. Ele se veste como o povo de lá, daquela cultura. Para quê? Não para que isso aqui vai tornar a pessoa salva, vestir essa roupa ou não aquela, mas é um facilitador cultural, uma ponte para a pregação do Evangelho. Então não há nenhuma incoerência em Paulo, nenhuma hipocrisia em Paulo. Se é para salvação, não faça. Se é um facilitador cultural, faça. É isso que está postado aí nas Escrituras. Vamos em frente com a participação da Raquel Rodrigues. Olá, pastor Hernandes e Tiago, tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor? Graças a Deus. A minha pergunta é a seguinte, se Deus quer que todos conheçamos e entendamos a sua palavra, por que a Bíblia foi escrita de maneira tão difícil? Veja bem, é uma opinião pessoal tão difícil. Eu acho que a Bíblia é um livro que é fácil e difícil, é aberto e fechado. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Nesse sentido, a Bíblia é um livro difícil, porque às vezes uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, lê e não entende. E um semi-analfabeto lê e entende, porque ela se discerne espiritualmente. Mas achar que a Bíblia é um livro complexo, que ninguém vai entender, que então é melhor não ler mesmo, deixar só para os entendidos lerem, é uma falácia, é um engano, é um equívoco. A Bíblia é um livro aberto. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia contém todo o propósito que Deus tem para nós, para a nossa salvação. Então, é possível ler. É o livre exame das Escrituras. Todos devem ler. Aliás, é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que leem. Então,
não é um livro complexo no sentido de que é inacessível, ele é inalcançável, ele não pode ser interpretado por qualquer pessoa. Não, você pode ler, qualquer pessoa pode ler. O doutor e o analfabeto, o cientista e o cara que só tem primário. Então, tem que desmistificar essa ideia. Agora, é um livro supra-humano, como disse. Ele se discerne espiritualmente. Não é a capacidade intelectual da pessoa que vai dar a ela a melhor interpretação da Escritura. É preciso que ele tenha o Espírito Santo de Deus que inspirou o texto para iluminar, a fim de que a pessoa possa compreender seu verdadeiro significado. Eu gosto particularmente muito de ler, né? Leituras variadas, inclusive a Bíblia. Eu acredito, Raquel, que seja de repente um exercício diário, assim como você vai à academia, eu não gosto, mas você precisa fazer um exercício físico, você faz isso todo dia. E aí, de repente, pastor, ela pode contar com alguma literatura auxiliar que sirva de ferramenta para que ela entenda melhor a Bíblia? É claro que sim, é claro que sim. Há muitas obras boas que você pode encontrar. Por exemplo, eu sugiro o Panorama Bíblico de Henrietta Mears, onde você vai ter uma introdução de cada livro da Bíblia, a essência de cada livro da Bíblia, de forma resumida, onde você possa ter uma visão panorâmica. Outra coisa que pode ajudar essa irmã é o curso que tem aqui na LPC, Panorama Bíblico, que exatamente tem esse facilitador para as pessoas compreenderem o geral, o quadro geral, e poderem então mergulhar nas particularidades dos ensinamentos bíblicos. Então acesse www.lpccursos.com.br. Raquel, está aí a nossa dica. E antes de seguir para a última pergunta, rapidamente aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui que vocês estão comentando aqui nos vídeos do Trocando Ideias. Que programa maravilhoso, é o comentário da Rosângela Miranda. Grata a Deus por cada propagação da palavra. Patrícia Veríssimo. Vocês dois são uma bênção. É a Djanira Lúcia de Lajinha, Minas Gerais. É uma bênção para mim acompanhar esse programa, Josmar Pierce. Nós vamos então agora para a pergunta que eu abri lá na abertura do programa. Ana Carolina Gomes Vieira. Primeiramente, é um grande prazer estar participando do programa com o Reverendo Hernandes e o Tiago Marto. A minha pergunta é sobre o falar em línguas. Qual é a diferença do falar em línguas do livro de Atos 2 para o livro de 1 Coríntios 14? O falar em línguas se refere a línguas estrangeiras ou espirituais? Veja bem, Tiago, esse assunto é bem debatido e não há um consenso no contexto evangélico, né? Talvez uma obra que eu recomendo é o comentário de Atos de John Stott, considerado o melhor intérprete do cristianismo, o melhor exegeta do cristianismo no século XX. As línguas de Atos 2, que também em Coríntios 12 e 14 é glossolalia, é a mesma palavra. Mas, quando você nota em Atos 2, o Stott define, está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles falavam, então, as grandezas de Deus, né? Está escrito isso aqui. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e eles falavam as grandezas de Deus. Então, línguas em Atos foi usado para falar as grandezas de Deus. Seria no que tange à pregação. O que está acontecendo? Os apóstolos estão pregando e cada povo com diferentes idiomas presentes estão ouvindo, cada um na sua língua. Então houve aí um milagre da audição. Da audição. Cada um está entendendo a sua própria língua. Já línguas em Coríntios 12, diz John Stott, há uma diferença. Primeiro, quem está falando em mistério. Nem ele está entendendo, a não ser que ele tenha o dom da interpretação. Segundo, línguas em Coríntios 12, segundo John Stott, não é pregação, é oração. Quem fala em outras línguas, fala a Deus.
Quem profetiza, que é a exposição das Escrituras, fala aos homens. Então, o escopo é diferente em Coríntios 12, porque lá em Atos 2 está falando aos homens. Aqui em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, está falando a Deus. Então, um é pregação, o outro é oração. Línguas nunca é pregação, sempre é oração. Então, quando você vê alguém interpretando línguas como se fosse uma mensagem que eu estou te entregando de pregação, está distorcendo a sua essência. Quem fala em outras línguas fala a Deus. Então, se houver uma interpretação, vai interpretar uma oração e não uma pregação. Então, segundo o Dr. John Stott, embora usando a mesma palavra glossa, o escopo é distinto. Aqui está falando aos homens, aqui está falando a Deus. Acho que essa é a distinção básica entre uma coisa e outra. Muito bem. Está vendo a importância de você abrir a Bíblia, ler, meditar? Fica aqui o nosso convite para que você conheça e acompanhe a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, todo domingo às 9h30 da manhã, podendo ir à igreja pessoalmente, presencialmente ou através da IPPTV ao vivo no YouTube. Exatamente. Tanta gente, Brasil afora e mundo afora, tem participado conosco virtualmente. Às vezes é um horário compatível com os cultos da sua igreja local, ou às vezes a pessoa está viajando, a pessoa está enferma, a pessoa não pode sair, ou numa sala de hotel, num quarto de hotel, ela pode acessar esses diferentes horários. E se não for ao vivo, pode ir lá no portfólio do YouTube, na IPPTV também, e assistir. Todas as mensagens estão lá. Feito por hoje? Feito por hoje, Thiago. Muito obrigado, viu? É uma honra estar com você e nosso abraço a todas as pessoas que nos acompanham. Um abraço, até o próximo programa.